Saudações a todos, eu sou Bruna Paixão, estou aqui em nome da União Espírita de Piracicaba para mais um encontro do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos assistem daí e os meus colegas Boanerges e Carolina, bem-vindos. Bruna, Carol. Oi, boa noite, uma noite maravilhosa para cada um de vocês. E vamos começar para todos nós. Vamos começar com uma prece, então. Carol, você faz para a gente? Sim. Levar o nosso pensamento a Deus, nos conectar com a equipe espiritual e poder recordar e agradecer cada minuto do nosso dia, a oportunidade que a gente tem de abrir os nossos olhos e viver, ter os dias difíceis ou fáceis para a gente poder trabalhar cada questão individual e coletiva que possa nos ajudar nessa construção do nosso ser, da nossa fé, da nossa família. E a oportunidade da gente poder estar reunido hoje, conversando sobre Jesus, conversando sobre o nosso desenvolvimento, na nossa fé, as nossas percepções sobre a vida. Agradeço, Senhor, cada minuto. E por isso, por esses momentos como o de agora, a gente poder erguer as nossas mãos, estudar e poder compartilhar isso com a nossa comunidade. Que assim seja. Que assim seja. Então, só para lembrar, como de costume, no encontro passado, a gente continuou o assunto da união da alma com o corpo. Nós comentamos as questões que tratam sobre o intervalo entre a concepção e o nascimento, tá? E de forma específica sobre as faculdades do espírito reencarnante nesse momento. E compreendemos essas faculdades como o estado nosso encarnados durante o sono. Então, é algo meio conturbado, tá? Não muito palpável, vamos colocar assim. Nós também conversamos que o feto, né? No feto, na verdade, não há uma alma propriamente dita, mas que o espírito reencarnante se encontra já ligado a esse corpo que vai nascer, né? Com o qual ele vai nascer. E também conversamos sobre a vida intrauterina e sobre os chamados natimortos. Foram questões específicas trazidas no Livro dos Espíritos. Hoje, para continuar esse assunto, união da alma com o corpo, dentro desse tema, na verdade, nós vamos falar do aborto e nós vamos também falar de um novo tema, que são as faculdades morais e intelectuais. Nós vamos, então, tratar de 2 temas hoje. Vamos à leitura. Carol, você vai ler para a gente? Eu leio. Como ficamos? Oba! 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Mais uma vez, boa noite, Bruna, Carol, e para todos aqueles que estão junto com a gente em toda semana nesse estudo, em busca desse conhecimento espiritual para nos ajudar a nos sentir na vida do planeta e continuar o nosso processo de aprendizado e de educação pela qual a gente veio aqui. A doutrina espírita, como a gente tem falado, ela tem todo um arcabouço doutrinário que nos ajuda a essa compreensão da vida, tanto no mundo físico como no mundo espiritual.
E essa doutrina, ela tem uma característica muito interessante, porque ela é uma doutrina progressiva. Ela não é progressista, ela é progressiva. O que isso quer dizer? No caso da doutrina espírita, quer dizer que, além de todo o arcabouço doutrinário montado por Kardec durante os seus anos de pesquisa e de estudo, de tempos em tempos nascem médios com alta qualidade moral e espiritual que permitem com que espíritos de autoconhecimento das leis divinas nos passem informação, como no caso de Chico, Ivone Pereira, Divaldo e outros, que não citamos agora, porque senão ficaríamos aqui muito tempo citando e perderíamos espaço do nosso estudo. Tá certo? Essa pergunta, no primeiro instante, nos parece bem resumida, né? E parece que não nos dá muita informação atrás dela, do que ela realmente significa. Mas, como a gente falou agora, ao longo do tempo vieram novas informações que complementaram e enriqueceram essa resposta. No livro Evolução em Dois Mundos, um livro de uma leitura bastante densa, psicografada por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. André Luiz trata deste assunto com uma profundidade maravilhosa, nos esclarecendo profundamente sobre as consequências e o que resulta do processo de desencarne de um espírito que está no processo de gestação do seu corpo e que ele é abortado. Ele nos diz que, no caso que a mulher realize esse aborto conscientemente, por livre e espontânea vontade e desejo dela, ela, quando faz isso, ela como que destrói o seu órgão de criação da vida. Essa destruição no seu perispírito se mantém por toda a vida material e ela leva isso no seu perispírito para o mundo espiritual ao pôr de se encarnar, passando por um processo doloroso no mundo espiritual e, em consequência disso, quando nascer novamente no mundo físico, trará um organismo danificado no que diz respeito à sua capacidade de gestação. Essa informação para nós, principalmente para as mulheres, traz conteúdo para que se reflita muito bem nesse processo que existe no planeta já há algumas décadas de uma proposta materialista em que as mulheres acabaram entrando nela, e aqui não tem de nossa parte nenhum preconceito, nenhuma condenação, nenhum pensamento menos digno a respeito dessa atitude. Apenas a critério de informação das leis divinas para que as mulheres, munidas dessas leis, elas possam tomar as suas decisões mais conscientes disso. Muito de nós não temos a informação da reencarnação, desse processo de formação do feto, como é que isso é planejado, que nós estudamos nos nossos últimos encontros. Então, aqui, nós podemos dizer às mulheres que conscientemente tomam essa decisão, que elas assumem profundos comprometimentos com a lei divina. É claro que a lei humana, em muitas situações, permite isso. Em muitos países, permite livremente o aborto. O Brasil ainda não. Tem algumas restrições. Foi uma luta, uma conquista material das mulheres, sem dúvida alguma, e que respeitamos com certeza. Além disso, tem uma outra situação bastante grave. Pode ser que o espírito não aceite esse aborto. Pode ser que ele se revolte, que crie rancor em si, e que esse rancor caminhe para o ódio. O que é que vai acontecer? Ele vai odiar a futura mãe com muita intensidade. E nesse ódio,
ele poderá obsediá-la durante a vida presente, por toda ela e ainda no mundo espiritual. E para que isso se reconcilie, para que haja reconciliação entre os dois, será necessário que os dois reencarnem no mesmo grupo familiar, esfregando suas arestas de ódio e de rancor, criado entre eles pelo esse processo desse aborto, para que possam daí, libertando-se dessa situação, poderem caminhar livremente no seu processo educativo. Então, a gente deixa aqui essa informação com muito pesar, mas com um desejo imenso que aquelas mulheres que engravidem conscientemente. Engravide conscientemente para que seja mãe. Se não quiser ser mãe, não engravide. Para que mais tarde você não se sinta com o desejo de tomar essa decisão considerando a cultura humana, considerando aquilo que as leis humanas permitem, e você se comprometer tanto com a lei divina. Então, se você não quer ser mãe, não engravide. Tem tantos meios, tantos recursos que a ciência oferece para nós hoje em dia, que facilmente você não engravida, desde que você não queira. Natural, você não quer ser mãe, não tem problema nenhum. Numa outra oportunidade, você será mãe. Agora, não quero. Agora, eu quero cuidar da minha profissão, eu quero conhecer o planeta, uma série de coisas. Ótimo. Mas não engravide para que mais tarde você não queira esse filho e você não cometa esse crime contra a lei divina e contra você mesma, criando para você dores imensas que as religiões tradicionais não te informam. Mas nós estamos te informando disso agora. De quanto você irá destruir o teu corpo espiritual e que sofrerás consequências durante o teu desencarne, após o teu desencarne, aliás, e na vida futura na Terra. Bruna Carol. Acho que é importantíssimo a gente considerar outros fatores também, né, Brunerges? Acho que a Bruna vai acabar colocando também essas questões, né, Bruna? Na verdade, assim, o aborto é algo do ponto de vista civil, né, criminal, do ponto de vista social, enfim, muito complexo, né? E o que eu gostaria de pontuar, que eu acho que o Bonerges pontuou muito bem, e eu só vou avançar no outro sentido, tá? É que nós estamos tratando das questões espirituais. Nós estamos vendo, do ponto de vista da doutrina espírita, quais as consequências para a mulher que comete o aborto. Inclusive, a próxima questão é sobre a questão se é um ato ilícito ou não, perante a lei divina. Não vou entrar nesse detalhe. A única coisa que eu queria falar é assim, são 2 pontos que eu acho que é para cada um de nós pensar, tá? O primeiro ponto não é porque eu acredito que a vida começa na concepção, tá? Que eu posso simplesmente falar não ao aborto e ignorar toda uma situação, isso é muito importante, social, econômica, cultural do aborto. Temos que conversar sobre, é isso que eu queria trazer, tá? Tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista por que as mulheres cometem aborto, tá? Então, eu acho que o diálogo é a melhor solução, e não simplesmente eu sou contra e encerro o assunto. Não, eu acho que tem que ter um diálogo, tá? Porque é o que a gente vê, né, Bonerges? Tanto nas discussões, tanto jurídicas, às vezes, as pessoas se colocam a favor ou contra, mas ninguém está disposto a dialogar sobre o assunto, tá? Por isso que eu acho que é importante. Essa informação, porque às vezes a gente faz uma análise puramente material, puramente materialista, considerando a vida só na sua face materialista da vida. A gente não considera o nosso ascendente espiritual. Não é? Exatamente. A gente não considera as leis divinas, às vezes elas até são consideradas como inconvenientes para essa situação. A gente traz a informação, nem em nenhum momento há nenhuma palavra ou nenhum sentimento no sentido de crítica e de desconsideração a essa situação.
mas apenas passando uma informação que a doutrina espírita nos proporciona para que as pessoas possam meditar, quem queira, logicamente, quem queira meditar, analisar, trazer para si, se tem dúvida, conversar com outras pessoas para poder se posicionar. Tomada a decisão é da pessoa, única e exclusivamente dela, onde está perfeitamente respeitado o seu livre-arbítrio, da sua decisão. Fará de forma consciente, sabendo das consequências, né? Com certeza. Porque então, é uma questão de política, é uma crise, na verdade, é uma questão de saúde pública que nós vivemos em relação ao aborto. Porque legalmente ele é proibido, mas isso não impede que ele aconteça na prática. Não. Então, nós temos uma questão que tem que ser dialogada. É isso que eu gostaria de trazer aqui. Tanto do ponto de vista espiritual, para a mulher ter esse conhecimento e ter mais, vamos colocar assim, arcabouço para poder decidir, né? Para poder chegar a uma solução que a longo prazo, tá? Porque a curto prazo, para quem está olhando a curto prazo, como você coloca, né, Bonerges, nessa vida, nesse problema, parece que está tudo certo. E essa é uma visão materialista, como você trouxe. Quando a gente olha do ponto de vista de seres eternos que somos, né? Então aí muda de figura. E é a proposta do Espiritismo. Uma das coisas que eu vejo que como mulher, né? E como espírita, que eu olho para o que o livro dos Espíritos traz, e quando eu olho para essa situação, é sempre uma beleza quando eu olho para essa situação e penso que a gravidez, ela é a oportunidade de uma vida. E aí, quando a gente está olhando nesse foco, olhando esse foco, né, na sua, não é integridade, na sua forma crua de ser. A gente não está olhando o que tem, por exemplo, porque tem N situações, né? N situações. A gente não está olhando para isso, a gente está olhando que a gravidez é uma vida, é uma oportunidade, é uma conquista, é algo maravilhoso que deve ser pensado, respeitado e analisado com muita seriedade, e pensando, né, nesse lado espírita, todas as situações, né, e agora com uma consciência ainda maior do que é ser um ser eterno, como a Bruna colocou. Então, eu acho que mais do que qualquer outro diálogo, qualquer outra situação que envolve, é pensar que a gravidez é dar a vida. E que isso envolve não só uma única pessoa, envolve N situações de N contexto. Então, sim, é fazer um diálogo, mas um diálogo muito mais contextualizado, né? Exato. E cá, você introduziu o segundo ponto que eu queria falar. Nesse meu estudo... Avancei. Não, foi bom, você fez uma ponte, na verdade. Nesse meu estudo para hoje, né, eu fui buscar o que o Divaldo fala, eu fui buscar o que o Haroldo fala, eu estava dando uma olhada e eu me deparei com uma fala do Chico, que a gente abre o sorriso só de lembrar do Chico, né? E que me marcou muito. É um negócio assim, eu nunca tinha ouvido essa fala dele até então sobre o aborto, e perguntaram para ele exatamente isso. Chico, o aborto é lícito pelo Espiritismo? É permitido, né? E ele não respondeu a pergunta diretamente, mas ele trouxe uma fala que desmontou todo mundo, que é exatamente esse ponto de vista que você trouxe, Carol. Mas ele falou assim: olha, quando eu olho para o aborto, eu só fico feliz de eu não ter sido abortado, porque a minha família era pobre, tinha muitos filhos e não tinha condições. Será que a gente já se pôs no lugar do abortado? Olha o ponto de vista que o Chico trouxe, né? E aí a gente vê a amplitude disso tudo. Não é, Bonerges? O assunto é extremamente complexo e ele não tem só a sua face espiritual e nem sua face da proposta materialista. Ele tem a face social e face de políticas públicas. É muito complexo esse assunto. Tenho ouvido alguns especialistas no assunto tratando dessa questão, tentando encaixar esse problema nas políticas públicas para que as mulheres de menor
poder aquisitivo possam tomar essa decisão e não sofrerem as consequências no seu corpo. Não estou falando das leis divinas, do seu corpo. Que às vezes elas procuram certas clínicas clandestinas que oferecem esse tipo de trabalho e deixam para elas consequências muito graves de saúde. Muito graves. Então, esses especialistas passam informações no sentido de educar as mulheres para que elas evitem essas clínicas. E aí é um debate muito intenso, porque uns falam, mas elas não têm recurso financeiro, e se você for na instituição pública, a instituição pública não vai realizar esse aborto. Então, é realmente um processo muito complexo para resolver. Mas, quando o especialista fala, ele fala no sentido de orientar a mulher para que ela tome a decisão conscientemente e não crie problema para si. Da mesma forma, é a informação que nós estamos colocando aqui, para que a mulher, além dessas circunstâncias materiais para a qual ela tem que passar, que são de bastante dolorido, que ela enxerte a informação espiritual, para que assim ela tome a sua decisão com muito mais lucidez, e que todas essas coisas que nós falamos aqui possa deixá-la bem consciente da sua situação perante a vida, perante as leis divinas, e assim ela possa tomar a sua decisão sem sofrer grandes consequências por isso. Isso aí, vamos continuar a leitura, que tem mais um pouco do tema? Vamos lá. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. De novo, voltando à análise da questão no contexto espiritual, não levando em conta as questões materiais, a cultura material do planeta, isso quer dizer que para Deus e nas suas leis divinas está inserido a questão de que desde o primeiro instante em que a fecundação, a partir dali, já começa a se considerar como um ser vivo. Então, a partir desse momento, perante as leis de Deus, qualquer que seja, deste momento até o nascimento, qualquer das circunstâncias desse período, a realização do aborto provocado será considerado como crime diante das leis divinas. Sem os atenuantes, porque o nascimento do planeta, ele não é casual. Ele sempre tem um contexto espiritual nele envolvido. Nenhum de nós nasce no planeta simplesmente por nascer. Há toda uma programação espiritual, mesmo para os espíritos mais imperfeitos, mais primários. Mesmo eles, o nascimento deles envolve essa questão de uma programação, de um certo detalhamento. Então, quando você faz isso, quando você provoca um aborto por desconhecimento, você se compromete, mesmo não lembrando da lei, mesmo não reconhecendo a lei. Aqui, eu quero trazer para nós uma leitura do livro Nosso Lar. Aqueles que tiverem um livro, podem pegar o capítulo 31. Eu estou aqui no formato digital, e o número da minha página é 164. Eu não sei se aqueles que têm o formato impresso têm a mesma numeração de página. Mesmo. Uhum. Eu vou ler um trechozinho de um momento, de um diálogo entre André Luiz e o coordenador das câmaras de retificação em um ambiente do mundo espiritual na colônia Nosso Lar, em que ele
no seu primeiro dia de trabalho nas câmaras de retificação, ele se debate com um espírito que está fora das câmaras de retificação, fora das cercas de proteção das câmaras de retificação, e olha distante e vê um espírito em forma de mulher pedindo socorro, gritando alto e pedindo socorro, e ele entra de volta nas câmaras de retificação, chamando os dirigentes daquele trabalho para que façam esse socorro. O dirigente vem e diz para André Luiz que ele não poderia abrir os portões para esse espírito. E André diz, puxa, mas na falta de caridade que está se fazendo, por que não atendê-la? Então, eu vou ler o trecho que o dirigente espiritual fala para André Luiz, para ficar muito clara essa questão. Na visão puramente espiritual, por favor, não confunda isso com a cultura humana, com os hábitos da nossa sociedade. Não confunda, por favor. É apenas uma visão espiritual das leis de Deus. Então, o Espírito diz assim para André Luiz: esses pontos escuros representam 58, ou seja, eu não falei, o Espírito, em forma feminina, ele tinha o corpo todo cheio de pontos escuros no seu perispírito, vários pontos. Então, o Espírito diz o seguinte para André Luiz: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixias. Essa desventurada criatura foi profissional da ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Ou seja, ele está querendo dizer que para aqueles que praticam aborto, não há atenuantes diante da lei divina. Bruna, Carol. Carol, quer comentar alguma coisa? Não? Vamos para a sequência, que é a última, eu acho que é a última pergunta do tema aborto. Vamos lá. Carol, você está sem som. 3, 5... Para ver se estou esperta, né? Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Veja que aqui há uma perfeita sintonia da lei divina com a lei material, com a lei dos homens. Uma perfeita sintonia. Parece até que a lei humana foi inspirada pela lei divina. Eu não sei quais são as situações exatamente em que as leis brasileiras permitem o aborto. Bruna, você me corrige se tiver mais alguma, mas eu vou citar 3 aqui que eu sei que existe na lei brasileira que permite, mas esse processo continua em debate, ele não está morto, a sociedade continua se movendo nessa direção e provavelmente algumas leis mudarão no futuro, quem sabe. Se eu não me engano, é assim. Você pode provocar aborto para um espírito, para um corpo físico, um feto que seja anencéfalo. Você pode provocar aborto para uma situação em que você tenha sofrido estupro. E você pode provocar aborto neste caso em que as condições humanas, ao perceberem que há vida do feto, pode sacrificar a vida da mãe
a lei humana também permite que seja praticado o aborto sem nenhum crime. E, neste caso, também não há crime contra as leis de Deus, porque está perfeitamente alinhado esta proposta. Então, existem situações em que não é permitido. Por que não é permitido o anencefalo? Veja, porque no anencefalo existe um espírito, por isso que a lei divina não permite. Ali não está só o corpo físico, apesar de ter problemas cerebrais sérios, tem um espírito vivendo uma experiência. Se você provocar esse aborto, você está tirando a oportunidade desse Filho de Deus nascer e participar da experiência humana com todas as limitações que ele terá, naturalmente, mas que é prevista pela lei divina para aquele que irá nascer. E que a sociedade deveria se preparar para recebê-lo e cuidá-lo para que ele continuasse. E normalmente eles não têm vida muito longa, mas o tempo que eles vivem é o suficiente para que eles cumpram o aprendizado e o processo de educação que precisavam passar. Tem uma passagem linda, linda, difícil para a humanidade aceitar, muito difícil para as mulheres aceitar, muito difícil principalmente para as mulheres que têm mais em si, mais fortemente, o sentimento do feminismo. É muito difícil para a mulher aceitar isso, e eu imagino como deve ser doloroso para elas, para vocês, mulheres. É o caso do estupro, e que a mulher termina ficando grávida por isso. Tanto a lei humana, como na visão material da sociedade, da cultura humana, é permitido que essa mulher profasse esse aborto. Mas eu vou citar aqui um caso em que o conferencista espírita, palestrante, Alberto Almeida, lá do Pará, fez. Ele tenta na internet, alguém procurar por Alberto Almeida, apesar do número grande de palestras dele, de conferências dele que tem na internet, talvez você consiga encontrar essa palestra. Ele fala o seguinte, que ele, em Belém, ele tem um consultório médico, porque ele é médico, ele foi procurado por uma jovem de uma cidade do interior do Amazonas que tinha sido vítima de estupro e ficou grávida. Mas ela tinha em si o sentimento de que ela não deveria abortar. Mas ela era muito jovem ainda. Mas os pais queriam de qualquer forma que ela abortasse. Ela procurou o Alberto e o Alberto disse assim para ela: eu vou te fazer uma proposta que não é uma proposta habitual. Não é uma proposta em que a sociedade humana tem a cultura para ela. Que a humanidade não assume essa proposta. Que você não aborte. Que você aceite esse filho que de maneira transversa veio para a tua vida. E por que André Luiz, desculpem, por que Alberto Almeida faz essa proposta para essa moça? Existe um livro de Joana de Ângeles, eu não sei qual é, porque eu não tive oportunidade de ler esse livro, em que Joana de Ângeles, através de Divaldo, dá uma mensagem dizendo que as mães, as mulheres, que aceitam ser mães de um filho que foi gerado pela ação de um estupro, são as mais divinas diante de Deus. E aí eu me lembrei daquela frase do Chico, em que ele fala que o sentimento maternal é um segredo entre as mães e Deus.
Alberto Almeida falou para a moça, olha, eu sei que você terá grande dificuldade com os teus pais, porque eles querem que você pratique o aborto com teu namorado, com a família inteira. Mas se você considerar essa situação e for capaz de aceitar isso, se tiver força e coragem para isso, você viverá louros ainda nesta existência, da qual você nunca esquecerá por toda a eternidade. E por fim ela decidiu não fazer o aborto. Ela teve o filho. Se eu não me engano, a cidade em que ela mora é Altamira, bem no norte da Amazônia. E hoje ele diz que todo ano ela escreve uma carta para ele, e agora essa carta é escrita junto com o filho, em que ela agradece ao Alberto Almeida pela orientação que ele deu, pela proposta que ele fez para ela. Porque ela diz que é a maior benção da vida dela é este filho. Que nunca ela imaginou que os amores que se formaram entre ela e esse filho pudesse ser tão forte, que traz para ela uma felicidade constante de 24 horas por dia. Que nenhuma das dificuldades da vida, nenhum dos desafios da vida são suficientes para diminuir a vibração deste amor em relação a este filho, devido à proteção divina que recai sobre ela por ela ter tido coragem e a decisão de aceitar essa gestação e parir esse filho. Sabemos que isso é muito difícil para as mulheres, essa decisão, principalmente nas circunstâncias em que nós vivemos, de tanta loucura, de tanto desamor, de tantas ofensas, de tanta crítica e de tanta maldade. Mas aqui, mais uma vez, fica uma proposta espiritual para as mulheres. Mães, aquelas que fazem a vida no planeta, porque sem elas não existiria a vida, a causa da vida, a origem da vida. A nossa vida são nossas mães, são vocês, mulheres. Benditas sejam vocês. Lanerges, a questão, só na ordem para não esquecer, são essas três mesmo, são esses três casos que legalmente são permitidos, tá? A realização do aborto, como você disse. E de fato, a questão da violência sexual, tá? É muito complicada, é muito complexa, né? Mas vamos lembrar, sob o ponto de vista amplo que a doutrina espírita nos oferece, tá? A gente vai falar mais para frente, quando tratar desse assunto no Livro dos Espíritos, né, o chamado mal necessário, a gente vai entender que nada acontece por acaso, né? A gente já falou isso, mas a gente começa a ver o mal como algo integrante da nossa evolução, como expiação, obviamente, mas que ele faz parte ainda nesse plano que a gente está, né? Então, assim, dores, violência, todo tipo de violência, né? Que é o que a gente vê no mundo, né? Elas ainda fazem parte, ainda. E tem um objetivo educativo, tá? E, na verdade, assim, esse objetivo de educação, eu ouvi essa frase essa semana, nós estamos numa escola de amor. Na verdade, o objetivo da educação é o amor. E quando uma mãe, uma mulher, engravida nas condições, né, por causa de uma violência sexual, e nessas condições ela aceita esse encargo, ela transcende. Ela vai além de tudo que a sociedade materialista, no sentido sociedade aqui que vê o agora, vê a carne, vê a matéria, né, propõe. Ela vai além, ela transcende, e a colheita não é outra a não ser esse amor, né? Esse amor incondicional que você nos trouxe essa história. Então é essa a proposta mesmo, a gente ir além, por mais que pareçamos loucos, né? Do ponto de vista cultural, né? Porque alguém que tem a coragem de fazer isso, veja só, como é que é tratada pela sociedade? Pode até tratada de forma maledicente,
Ela pode ser tratada de forma maledicente, mas ela está transcendendo, como você falou. Ela deixa de viver as questões materiais dos comezinhos da vida, deixam de ter importância, porque ela começa a viver num outro padrão vibratório. Ela vive mais espiritualmente do que propriamente material. E é por isso que ela vive esse amor intenso todos os dias. Veja só. É muito complexo essa questão toda, mas como nós estávamos conversando antes de começar nossos estudos, é muito importante que quando a gente olhe para as nossas dores, agora tendo a informação da reencarnação, sabendo que as vidas se interligam e que as coisas que passamos agora têm tudo a ver com a nossa existência anterior, tem tudo a ver com o estudo que fizemos do mundo espiritual. Nós propomos aqui, quando estiver diante de dificuldades na vida, a gente olhe para nós numa visão mais ampla, não apenas do berço até hoje, mas que a gente faça uma visão olhando para 6.000 anos atrás, pelo menos, que é quando começou por aí a história da humanidade escrita, que é mais ou menos quando apareceu os textos escritos na humanidade, ali na região da Suméria, por ali, aonde surgiram esses primeiros textos. É necessário que a gente faça, num resumido, olhar para nós e olhar para essa história de humanidade durante esses 6.000 anos, para que a gente possa compreender nosso momento. Acho que é muito importante para nós a gente ser capaz de fazer isso. Parece uma utopia, parece uma proposta estranha, mas ela é estranha só na visão material. Quando você passa a analisar no contexto espiritual, ela não é estranha. Eu lembrei, só antes da gente ir para a última pergunta do assunto aborto, que não era aquela, tem mais uma. Eu lembrei daquela passagem que Jesus fala para o rico, né? Que o rico chega para ele e fala: eu já sigo os mandamentos da lei, né? E o que eu tenho que fazer para chegar no reino dos céus? E ele falou: vende tudo, dá tudo embora que você tem e me segue. E ele não foi capaz, porque era uma loucura, né? É uma loucura até hoje, se a gente pensar. Né? Então, é isso que a proposta espiritual, né? Que a gente está trazendo aqui. Parece uma loucura, mas quando conseguirmos, né? Ou tivermos numa experiência, né? Para tomar uma decisão como essa, isso transcende para o nosso espírito, isso transcende. E como o Alberto Almeida disse para essa moça, ela vai se lembrar disso para toda a eternidade, porque vai marcá-la, mas marcá-la do ponto de vista positivo, né? Muitos ganhos, muitas estrelinhas, vamos falar assim, né? Porque não é fácil, né? Então, vamos seguir a leitura. Mais uma sai de soldado para general. Isso mesmo, dá um salto. 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que se não completaram e que assim o quis o Criador? Tudo ocorre segundo os desígnios e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Aqui a gente vai relembrar, para nos apoiar no nosso comentário, uma fala de Jesus. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, e até os cabelos de tua cabeça estão contados. Ou seja, consciência absoluta do universo e controle absoluto
do universo. Se nós adotamos, à medida que a gente foi passando e desenvolvendo a nossa cultura humana no planeta, a gente foi adotando certas posturas de respeito ao corpo doente que se foi, em que fazemos todo um cerimonial de despedida. Por que não fazer isso mesmo aquele feto que não vingou? Ele também é uma criatura de Deus. É necessário que a gente também realize esse processo de despedida, esse carinho, esse orar, esse sentir, para que também o espírito do outro lado da vida possa sentir também o amor dos humanos em favor a ele. Por isso que eles dizem, os espíritos, que foi uma obra não completa pelo Criador, por ele mesmo, devido a um programa reencarnatório, mas que, ao mesmo tempo, é algo divino. E por isso mesmo, a gente deve respeitar e tratar da mesma forma como trataríamos o corpo de um adulto. Carol, quer comentar alguma coisa? A gente pode seguir o novo tema agora. Vamos para o novo tema. Então tá. Você pode ler a 361 e a 364 em conjunto, tá? Sim, senhora. 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem e o homem. Continua. 361A. Seguir-se-á daí o que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim. Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Nós temos estudado com bastante frequência o que é que compõe o homem. A gente já tem falado isso aqui, não é? O homem é composto de corpo físico, perispírito e espírito, que ao reencarnar nós passamos a chamar de alma. Por que passamos a chamar de alma? Porque o espírito, a alma, passa a ser a essência do ser humano, não desassociado, não como uma parte que está à distância influenciando o ser humano. Não. É uma composição tríplice, aonde sem uma o homem não existe. Qualquer que seja ela, sem o espírito, não há homem. Sem corpo espírito, não há homem. Sem corpo físico, não há homem. Para que exista o ser humano, é necessária essa tríplice formação, essa tríplice conjugação. Mas quem dá a essência ao homem é a alma. Então, as características dessa alma, de bondade, de inteligência, de educação, de lucidez, de atividade, tudo isso tem a ver com a alma. Nesse contexto em que os três se interligam, molécula a molécula, célula a célula. Então, não é possível, nessa circunstância, ter um segundo espírito, onde um daria a qualidade de inteligência e o outro daria a qualidade moral. Não é possível. Então, todos os valores que a gente perceber num ser humano, sabemos que esses valores são a projeção dos valores que possui a alma. Às vezes, a gente usa o termo um espírito mau, não no sentido de achar que esse espírito
é mal por toda a eternidade, como existe uma cultura por aí, nesse sentido, dizendo que existe um ser que nos leva à perdição e que ele luta contra Deus. Não nesse sentido. O espírito, quando se manifesta com maldade, é porque ele é um espírito inferior, porque não aprendeu bem. Porque a hora que ele aprendeu bem, ele deixa de praticar o mal. Então, quando se disser espírito mal, não vamos pensar como alguém que eternamente será mal. Eu penso como alguém que transitoriamente, por falta de conhecimento, por falta de desenvolver o amor em si, ainda se torna propenso a essas práticas. Mas um dia, nós nos libertaremos desses valores e construiremos em nós o amor, a educação, a caridade e todas as coisas que derivam desses sentimentos. Bruna, Carol. Boanerges, eu pus a escala aí para a gente lembrar. Estou vendo ela. Para a gente lembrar que a gente vai subindo essa escadinha aí na evolução, né? E ficando exatamente, com qualidades morais e intelectuais melhores, mais avançadas, mais no sentido do bem, né? E é exatamente isso, só para a gente lembrar. E eu queria agradecer, começar já agradecendo, porque sabemos que agora com a vacinação, o pessoal está voltando às aulas, voltando às palestras presenciais, né? Indo, e mesmo assim, aqueles que nos assistem estão nos assistindo, tá? Então, agradecer que eles estão firmes aqui conosco, afinal, depende do público a gente está aqui, né? Depende dessa troca. Eles Quer dizer que aquele pessoal que nos assistia antes continua nos assistindo? O YouTube diz que sim. As visualizações estão mantendo o mesmo número, né? Então, mesmo que não seja ao vivo, o pessoal está vendo. Então, eu queria agradecer, porque isso é muito importante para a gente. Não é, Carol? Então, vamos continuar com o nosso trabalho com toda a intensidade. Isso aí. Eu penso que a pandemia, ela veio para nos trazer também hábitos diferentes, né? Eu, que sou toda da tecnologia e educação online, entendo esse recurso como um recurso de educação para o espiritismo muito, muito importante, né? O Bonerges sabe que desde quando que a gente trabalha, né, com a expectativa de trazer diferentes formas dentro da instrução daquilo que a gente quer compartilhar e por que não, né, reforçar a questão da fé raciocinada e esse diálogo todo poder ser compartilhado com mais e mais pessoas. Então, é uma ferramenta que eu tenho certeza que a gente não está aqui com uma máquina e só passando a informação. A gente está aqui conversando com você, entrando na sua casa, né, com as orações, agradecendo junto, com a mesma energia, e a gente só sente por não fazer como era no nosso início ao vivo, mas de qualquer forma, saber que você pode nos acionar, né, tenha as comunicações aí no nosso chat, e que a gente está aqui para poder compartilhar, porque é um estudo do Livro dos Espíritos. Então, é um estudo. Ninguém aqui é o dono da verdade ou sabe tudo. Pelo contrário, a gente está aqui compartilhando com a mesma intenção de receber de vocês essa energia e esse compartilhamento, tá? Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Pois é, Carol, o que você falou é interessante a gente falar que a gente, para vir falar aqui, a gente fica muito preocupado, principalmente quando os temas são polêmicos, porque isso pode afetar o pensamento e o livre-arbítrio de algumas pessoas que têm uma formação cultural, materialista muito forte, e às vezes podem considerar que as informações que nós passamos aqui agridam os seus direitos humanos. A proposta não é essa. A proposta é desmistificar a informação espiritual que existe no planeta e trazer a informação segundo os espíritos nos trouxeram. Porque a fonte não é humana, a metodologia é humana, mas a fonte não é.
a fonte é espiritual. Então, quando nós falamos alguma coisa, que não considere que a gente está atacando uma cultura ou outra, não é nosso objetivo. Porque tendo nós plena consciência da reencarnação, nós sabemos que no passado nós perambulamos por lá e muitas vezes fomos aqueles que incentivamos certas práticas, certas situações que hoje, graças a Deus, a gente não tem consciência delas. Então, é com muito carinho, assim, com muito desprendimento que a gente fala isso, com muita convicção, para que as pessoas não façam um pré-julgamento daquilo que nós falamos com a visão materialista. Por favor, quando analisarem as nossas formas, tentem fazê-la olhando no sentido da vida espiritual, no sentido das leis de Deus e não das leis humanas. E é isso aí, nós estamos aqui, Bonerges, só para complementar a sua fala, que é fundamental, sem julgamento, tá? O que a gente traz aqui é uma nova proposta, tá? Uma proposta que foi complementada pela doutrina espírita, mas que já foi trazida por Jesus há 2000 anos, tá? Uma proposta de uma vida amorosa, uma proposta de uma vida espiritual, tá? E com isso eu já encerro, agradecendo a todos. Lembrando que semana que vem a gente continua no mesmo assunto que começamos hoje, sobre essas faculdades morais e intelectuais, e vamos falar também da influência do organismo para a manifestação dessas faculdades. Tá? Então, um até logo a todos e deixo com o Bonerges para realizar a prece. Vamos aproveitar esse momento, um dia que foi bastante denso para nós, com um tema bastante intenso, e agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, por esses ensinamentos que nos aliviam o coração, nos aliviam a mente, nos oferecendo recurso para que as nossas decisões durante a vida, como humano, seja moldada, seja pautada dentro das leis divinas, para que a gente tenha um futuro mais suave, com menos comprometimento diante das leis de nosso Pai. Porque se nós olharmos para o passado, da história da humanidade, nós veremos que existem muitos equívocos cometidos por nós e que os resultados não foram nada bons. E por isso hoje nós agradecemos ao nosso Pai, e agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, o governador planetário, que está conosco desde os tempos mais remotos, quando ainda nem humanos éramos, quando éramos ainda uma espécie indefinida de ser vivo, desde a época que ele moldou esse planeta para nós, e agradecer pela oportunidade, pela possibilidade da vida, de estarmos aqui, conscientes, dispostos a servir e de trabalhar em sua causa. Obrigado, mestre querido, mais uma vez, e pedimos a ti que tu nos permita nos despedirmos em paz. Mas, acima de tudo, que se faça a tua vontade e não a nossa. Que assim seja.